patrocínio, consultoria educacional de boa no mundo. Entre em contato. Olá, futuros e futuras canadenses, tudo bem? Vocês estão no vídeo certo, tá? Vocês não estão no vídeo errado. É que eu invadi realmente o canal da Kitty para fazer esse vídeo muito especial para vocês, que é para entrevistar dois estudantes da University Canada West, que é o Milton e a Letícia. Milton, conta um pouquinho de você. Basicamente, meu nome é Milton, eu tenho 35 anos, sou formado em Engenharia de Produção, tenho pós-graduação em Gerenciamento de Projetos, trabalho há 10 anos em multinacionais, a última foi uma do ramo automotivo, e resolvi vir fazer mestrado aqui na University Canada West. Aí, de uma forma ou de outra, tentar agregar ao meu background que eu já possuo no Brasil. E você, Letícia? Bom dia, gente. Eu sou a Letícia, eu sou engenheira florestal, tenho 27 anos, sou do Espírito Santo e depois da minha formação eu fui gerente administrativa de uma empresa. Uma pergunta que deve estar agora na cabeça de todo mundo assistindo esse vídeo. Por que Canadá? Por que Vancouver? Provavelmente eu tenha caído naquele clichê já antigo na questão do clima e eu precisava do aval da minha esposa. A gente veio ano passado para conhecer e viemos no inverno. Ficamos um mês aqui no inverno para ver a pior das situações, né? Em Vancouver? Sim. Inclusive eu tive a oportunidade de visitar algumas universidades, conversei com alunos de algumas universidades. Eu realmente aproveitei para fazer uma pesquisa e dentro das nossas análises a gente entendeu que daria para mudar para cá, porque o clima, principalmente eu tenho muito problema com frio, eu já tive outras oportunidades de viajar. Foi bem interessante. A infraestrutura como cidade no geral, eu sou de São Paulo aqui, por mais que para alguns seja considerado uma cidade grande, para mim ainda é uma cidade minúscula. Quem vive em São Paulo é bem tranquilo, assim, eu brinco na questão do o silêncio, eu consigo ouvir o silêncio à noite, o negócio... Os passarinhos. Agora há pouco eu estava mostrando a questão, se aqui é o centro, nem no feriado mais tranquilo de São Paulo o centro vai ser dessa forma. Então essa foi um dos principais motivos que a gente escolheu Vancouver. E você, Letícia? Eu estive em Vancouver no ano de 2016 para estudar inglês. Eu vim sozinha e fiquei durante 4 meses aqui na cidade de Vancouver. E desde que eu voltei, eu fui embora, o Canadá não saiu da minha cabeça. Então eu fui construindo um caminho para que eu pudesse estar aqui de volta. O fato de vocês terem vindo para cá antes, fazer essa visita exploratória, né? Foi o fator decisivo para vocês voltarem para o Canadá? Foi que motivou vocês voltarem para o Canadá? E também, novamente, escolher Vancouver? Como eu comentei anteriormente, a nossa maior dúvida antes de estar aqui era com relação à organização da cidade. Essa questão do clima fez muita diferença, então a gente aproveitou para vir no inverno. A vida, como a gente basicamente recomeça, tá no Brasil lá, eu tinha 3 carros, amigos perto, trabalho numa empresa gigantesca, minha esposa também, então a gente precisava viver a vida como o canadense vive, que é usar o transporte público daqui, sentir a cidade, ter as dificuldades de não ter tudo na mão com amigos. Então, para nós foi bem importante esse período aqui para conseguir tomar essa decisão com mais tranquilidade. Perfeito. E você, Lé? Eu também, com certeza foi um fator determinante, até quando eu te procurei, que você traçou meu perfil, e, né, o perfil da minha família, do meu esposo. Você até falou, me ofereceu outras cidades, outras opções, mas eu já estava certa do que eu queria. Então, a partir desse desejo de continuar, de voltar para a cidade de Vancouver, você traçou um novo plano para que eu pudesse estar aqui. Por que a University Canada West? Eu utilizei bastante da nossa conversa a questão do se preocupar em algo que realmente vai agregar e fazer sentido das suas experiências pessoais. Eu, por exemplo, eu sou formado em engenharia numa faculdade de ponta no Brasil, eu tenho pós-graduação, eu tenho experiência na área já, e faz todo sentido eu ter um nível diferente, que seria de mestre, né? Então isso para mim foi extremamente relevante, do que fazer uma pós-graduação por fazer, falar agora eu tenho uma pós-graduação fora, não. Até porque na minha área faz toda a diferença você ter uma
como eu posso dizer, uma escadinha nos níveis. Você fez uma graduação boa, depois você faz uma pós-graduação e depois um nível superior. E você, Lê? O primeiro motivo foi depois que eu terminei a minha faculdade, eu fazia estágio numa grande empresa da área florestal no Brasil e um gestor da minha área, o gerente da minha área, uma vez falou comigo que era muito importante que quando eu fizesse um curso, que fosse algo mais amplo, mais na área administrativa. Porque fazer um mestrado numa área muito específica, às vezes poderia me limitar no mercado. Então eu sempre guardei isso comigo. O segundo motivo foi essa questão, também como o Milton já disse, eu já sou graduada e eu queria um passo acima, né? Algo que pudesse agregar mais ainda a minha formação. E escolhi a universidade, você me apresentou as opções e como eu não tenho um background mais administrativo, a opção que a universidade oferece, que é o Foundation, que vai me dar um conhecimento maior para quando eu começar o mestrado. Até para o pessoal entender, no momento o Milton e a Letícia estão fazendo um módulo apenas de Pathway, porque eles conseguiram o score do IELTS necessário somente para um nível, não mais do que isso. No caso do Milton, como ele tem uma boa experiência na área de gerenciamento, de coordenação e tudo mais, essa experiência ela foi aproveitada, então depois do PEF ele entra direto no mestrado, mas no caso da Letícia era uma experiência muito recente, de um período muito curto, então no caso dela ela vai ser necessário fazer um Foundation, que é um curso de apenas 3 meses, e aí então depois do Foundation ela vai para o mestrado. Então no primeiro momento agora é o PEF, que elas já em breve vão terminar, depois o Foundation no caso da Letícia, e aí então, enfim, o mestrado. O Foundation é algo muito importante porque ele vai dar uma base para o estudante, para que ele não tenha também dificuldades durante o mestrado e também que ele se sinta de igual para igual com os demais colegas. Uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês é o que vocês acham da universidade? Porque uma coisa é a nossa conversa pelo Skype, né? Sim. Eu apresentando a universidade e tudo mais. Eu acredito que vocês descobriram muito mais coisas aqui. Como é que foi a experiência de vocês aqui? Eu acredito que no meu caso superou as minhas expectativas, principalmente falando, quando você fala, é um preparatório para o mestrado. Eu imaginei que, sei lá, eu não consegui o meu score em determinada parte do IELTS, eu vou lá estudar inglês. E muito pelo contrário, eu acho que a gente está fazendo efetivamente uma preparação para ser mestre. Exemplo, como fazer uma pesquisa, como escrever um paper. Eu já tive papers publicados no Brasil, mas a gente sabe que tem regras diferentes aqui. Como se portar, viemos à biblioteca conhecer o material que a universidade nos fornece e como eu posso dizer, as avaliações são muito próximas do que a gente vai ter na universidade. Então, assim, para mim, me surpreendeu bem positivamente. Eu imaginava que fosse uma coisa um pouco mais tranquila, vamos dizer assim, mas Sim. A gente já entrou jogando e para mim faz toda a diferença, eu gosto disso. Até porque quando você veio pela primeira vez em Vancouver, você visitou outras instituições. Sim. E neste momento você não visitou aqui. Não. E o que você achou das demais instituições em relação aqui? Tudo depende da forma, assim, eu imagino que se fosse fazer um paralelo com o Brasil, você imagina uma universidade que só é mais focada para um nível diferenciado. Ela não precisa de um campus, porque basicamente você tem o know-how tá aqui, você vem para as aulas, entender como funciona. E ok, eu visitei, por exemplo, a Langara e outras universidades, que é aquele campus enorme, até porque o foco é outro. Você tem diversos cursos. Aqui eu entendi assim, até pelo perfil da maioria das pessoas que eu conversei, a gente até tem um grupo de brasileiros aqui da universidade, já que somos poucos. Todo mundo tem um background interessante em business. Quem não tem, o cara já tem uma experiência prévia e ele realmente só está fazendo o foundation para conseguir equalizar esse conhecimento. Então, eu
no meu caso, que eu já tenho um pouco de experiência na área, eu acho que me atende plenamente, assim. E você, Léo? Eu fiz o IELTS e quando eu não consegui atingir a nota necessária para entrar direto no MBA e eu teria que fazer esse programa preparatório, eu também tinha uma ideia totalmente diferente do que era o programa quando eu ainda estava no Brasil, apesar de ter tudo explicando no site da universidade, mas é diferente. E eu fui atrás de uma pessoa que já estava aqui e que tinha feito esse programa também, a Angélica, e ela me explicou tudo sobre o curso, a experiência dela aqui, e ela falou o quanto esse curso, o PEF, foi importante para ela quando ela iniciou o MBA. Ela aprendeu muito, assim como nós estamos aprendendo. É um foco completamente diferente do que aprender o inglês do dia a dia. É um inglês acadêmico, é um inglês muito mais formal. É um conhecimento que você obtém do que o mercado canadense em geral espera de você, o que a universidade espera de você. Assim como a universidade tem que atende nossas expectativas, nós também temos que atender as expectativas da universidade. Eu gosto da estrutura de poucos alunos na sala. Nós temos um contato, com o professor bem próximo. Nunca saio das aulas com dúvida. Se tem uma dúvida, o professor prontamente nos ajuda. E além disso, não mostra só o universo acadêmico. Ele mostra o mercado, sobre as vagas, sobre como nós podemos procurar emprego, em qual área a gente pode melhorar para se sair melhor em entrevistas. Então, eu acho muito importante. E eu já crio expectativas normalmente. Então, atendeu e superou minhas expectativas. E você comentou de pouquíssimos estudantes por turma, né? Quantos estudantes tem na turma de vocês? 6. São 6 alunos. E também o formato da sala de aula. Nós, estudantes, sentamos em U, o professor fica aqui, então o professor tem a visão de todo mundo e, assim, acesso bem próximo a nós também. A universidade, ela oferece inúmeros workshops. Sim. Vocês já foram em algum workshop? Vocês já tiveram alguma experiência com os workshops daqui? Nós recebemos a visita do pessoal do Career Services, dando algumas dicas de currículo, como funciona o mercado. Uma coisa bem legal também é a questão dos golpes aqui para os recém-chegados, coisas que... Sério? Sim, eles deram essas dicas. Quais são os principais golpes, como se portar. A parte de telefonia, a parte de infraestrutura de informática, para tomar cuidado mesmo, porque muitos, assim, eu tenho um pouco de tranquilidade até pela experiência na área, mas tem gente que, de repente, o cara é inocente, acredita numa operadora inexistente, acredita num corretor de imóveis que não existe, coisas que o recém-chegado acaba, infelizmente, na inocência dele, não entender como as coisas funcionam aqui. Então foi bem legal. Infelizmente, neste período, pelo horário das nossas aulas, nós não vamos poder aproveitar todos esses workshops, mas a gente sabe que tem todo mês e acredito que a partir de junho, julho, a gente já vai poder absorver mais esse conteúdo. No meu caso, eu estava bem interessada na área de preparação de currículo no modelo canadense e a famosa cover letter. E eu mandei um e-mail para a área de carreira falando que os horários que estavam disponíveis ficariam difíceis pelo nosso horário de estudos do curso. Na mesma hora, o setor me respondeu falando que eu poderia vir no horário que eu pudesse, na parte da manhã, que ela me atenderia para montar o meu currículo, fazer a cover letter pessoalmente, já que eu tinha esse problema com a questão do horário. Toda sexta-feira, praticamente, eles mandam a lista de atividades da universidade, falando os workshops que tem, eles trazem pessoas de fora para dar palestras sobre vários assuntos, na área de carreiras principalmente. E como o Milton falou, eles atentaram a essa questão dos golpes que ocorre em todo lugar. Então, para os alunos, se tiver qualquer dúvida, qualquer problema, que pode procurar o setor de estudante aqui da universidade,
que eles ajudam a identificar se isso é verídico, se é um golpe. Então eles dão toda essa orientação. Isso é muito importante, porque quando vocês começarem também a procurar trabalho, vocês vão mandar o currículo para diversas empresas, vocês vão no Indeed, vão no Workopolis, enfim, e às vezes a gente recebe uma proposta de trabalho, né, meio duvidosa. Então, dessa forma, já te prepara, né, para saber se realmente aquilo ali é real ou não, enfim, né. Então, isso é muito importante e não são todas as instituições que têm essa preocupação com o seu estudante e que estão com as portas abertas para dar esse acolhimento também. E como é que está a expectativa de vocês? No teu caso do Foundation para iniciar e no teu caso do mestrado? Eu confesso que com essa preparação está me fazendo ficar mais tranquilo, porque eu até tenho curiosidade depois de falar com o Lucas para entender a realidade dele, porque eu já estudei muito, sempre estudei muito, e percebo que se eu tivesse entrado direto no mestrado, muito da base eu não teria. Eu teria que ficar trabalhando fora ali para eu conseguir me equalizar e conseguir tocar o curso. Então, nesse sentido, eu estou mais tranquilo que elas estão me dando as ferramentas que eu vou utilizar daqui 2 meses. Né? Entendi. Só para o pessoal entender quem é o Lucas. O Lucas é um outro estudante que ele já entrou direto no mestrado, porque ele já tinha toda a experiência, ele já tinha o IELTS requerido. E vocês vão ver o Lucas, a entrevista do Lucas, em um outro vídeo aqui no canal também. E você, Lê? Eu também acho que essa parte é muito importante. A minha expectativa para o Foundation, eu como já gosto de antecipar um pouco as coisas, eu procurei já uma pessoa que fez o Foundation, agora já está no mestrado. E ele, acho que era da área de Direito. Sim. E ele falou que é muito proveitoso, aprende bastante do mercado financeiro canadense. A área de estatística, e que ele também achou já muito importante. Então, eu acho que vai agregar muito devido, né, à minha experiência, minha área de formação, que é em outra área. É isso, são as melhores. Só que lembrando que para quem já entra direto no MBA, como o Lucas, esses workshops que tem, é porque nós estamos tendo de uma forma mais intensiva esse preparatório. Mas tem workshops que vão auxiliar as pessoas que vêm direto pro mestrado, como a questão das normas técnicas de escrita aqui. Então, eles podem fazer esses cursos fora da sala de aula também. E eu percebia que vocês estavam falando, vocês comentaram de um grupo de brasileiros. O grupo de brasileiros dos estudantes aqui é bem unido. Vocês se ajudam, porque você estava comentando, não, mas eu tenho um estudante aqui, tem a outra que está terminando, que tem esse que está começando. Vocês se interagem diariamente. Eu acho que surgiu a demanda a partir do momento que você tem... O grupo é pequeno, porém as dúvidas são diversas. Sim. E foi até legal saber que tem uma brasileira trabalhando aqui atualmente. Mas... Nesse primeiro momento, como eu comentei com ela, né? Aquele conceito de alguém já enfrentou essa batalha na sua frente. Sim. Então, por que não compartilhar o meu conhecimento? E a gente está utilizando, tem uma brasileira que já está no 3º termo, tem um outro que está entrando no mestrado, temos nós, então a gente vai trocando experiências e se ajudando, assim, nas últimas semanas, quase diariamente. Quando eu estava no Brasil, as dúvidas iam surgindo, porque é diferente você ouvir a experiência da pessoa que já está aqui mesmo, vivendo a aula, o dia a dia, a questão de trabalhar às 20 horas junto com o curso, a demanda fora do curso. E aí eu conheci essa brasileira, ela me ajudou muito, ela ficou 2 horas no Skype me explicando tudo. E quando eu cheguei, a gente tinha algumas dúvidas ainda em relação a matérias, como que fazia. E trocar essa experiência do dia a dia com os alunos é muito bom. Então, criamos esse grupo de brasileiros no WhatsApp, que a gente fala de diversos assuntos. Eles dão, quem já está aqui há mais tempo, eles dão dicas. Por exemplo, evita pegar todas as matérias, porque aqui você pode escolher o seu horário a partir do 2º termo. Você monta o seu horário. Então eles falam, cuidado, colocar um monte de matéria no mesmo dia, porque quando tem as provas é tudo junto. Então, assim, o outro fala, mas eu prefiro fazer as matérias no mesmo dia. Então, assim, essas dicas, eu acho que ajuda a gente seguir um caminho mais fácil, né? E são pessoas que já
tem um estilo de vida igual. Eu vim com meu esposo, o Milton veio com a esposa, tem um estudante aqui que ele veio com a família, que tem 2 filhos, ela tem um filho. São experiências diferentes, mas que todo mundo tem o mesmo objetivo. E são pessoas que eu vejo assim, que estão interessadas em não só estar aqui fazendo um curso, mas pessoas que buscam agregar mesmo, tirar notas boas, são interessadas, são pessoas interessadas. Então, eu acho legal compartilhar essas experiências. Assim como quem ainda não conhece a universidade, às vezes pergunta em grupos se alguém já está estudando. E eu sei que isso, porque eu já estive do outro lado também, dá um certo conforto. Não, com certeza, ter esse feedback, né? Lembrando que o grupo do WhatsApp, gente, é só para quem é estudante, tá? E aí, se você tem alguma dúvida em relação à universidade e deseja se matricular, você tem que enviar um e-mail para nós. E o e-mail vai estar aqui na descrição do vídeo, mas só para lembrar, recapitular, é o canadá@deboanomundo.com. Interessante, então, que a UCW, a Universidade Canadá Oeste, ela oferta bolsa de estudo para brasileiros. Então, este ano, apenas este ano, tá, gente? Então, assim, tem que enviar a tua aplicação de estudo este ano, mesmo que você comece ano que vem, que aí você pode ser contemplado com a bolsa de estudo e você vai pagar valor de estudante canadense, estudante doméstico. E é o caso do Milton, da Letícia e do Lucas, que eles comentaram, e de outros estudantes aqui que estão na universidade ou que vão já começar, que já estão com a sua lua. E a questão da bolsa ajudou bastante? Sim, ajuda principalmente para quem vai, igual no meu caso, eu vou fazer 3 meses de Pathway, já estou fazendo, 3 meses de Foundation e o mestrado. Então já deu uma boa ajuda nesse sentido. E também o valor do curso acaba saindo muito bom pelo que oferece, além de ser um mestrado, de oferecer o Work Permit para o cônjuge e o PGWP, né? O tão sonhado PGWP. Válido para processo de imigração, se for aplicar para o Express Entry, vai contar muito mais que um diploma de um college, entre outros benefícios, né? E também mestrado, mercado de trabalho, é outro nível, né? E você, Milton? Sim, eu acredito que, principalmente do ponto de vista de planejamento, eu havia me planejado considerando o valor cheio do curso, porque eu nem tinha a gente começou a conversar e, como você bem frisou anteriormente, existe a possibilidade, né? Então eu contei com isso como um plano B e fizemos a aplicação e felizmente deu tudo certo. E obviamente que ajuda muito, até porque, como a Letícia comentou, esses primeiros 3 meses basicamente a gente tem um custo alto de estar chegando aqui, e esse valor vai te dar um suporte maior aí para conseguir iniciar a sua vida aqui. Não, com certeza. Eu sempre falo pro pessoal, gente, conseguindo a bolsa, o dinheiro que você vai economizar dá praticamente comprar um carro. Mais ou menos por aí, para vocês terem uma noção. No nosso caso, o dinheiro que a gente economizou com a bolsa está sendo para esse período de 3 meses do Pathway, nós não podemos trabalhar. E então todo o custo acabou que deu certo, que os 3 meses sem trabalhar, o dinheiro da bolsa está suprindo o custo de vida aqui. Com certeza. Então, gente, ficou interessado em estudar na UCW? Então, envie o seu e-mail para canadá@deboanomundo.com. Entre em contato, agende sua consultoria, que ela é gratuita, do consultoria educacional. E eu gostaria de agradecer imensamente ao Milton, à Letícia, por cederem um tempo deles aí, que é super busy, para essa entrevista, e compartilhar também a experiência deles, a visão deles, e deixar eles se despedirem. Não tava, obviamente que nada do que a gente está falando aqui foi combinado, mas acho que é legal ressaltar uma coisa. Inclusive eu indiquei você para um amigo em virtude da seriedade que você faz a análise do currículo da pessoa. Acho que isso tem que ser, no mínimo, ressaltado aqui. Agradeço o seu tempo e também a disponibilidade para avaliar o meu perfil e me ajudar na escolha. Eu também, do dia que eu mandei o primeiro e-mail para a Ana, exatamente um ano depois eu já estava aqui no Canadá. E assim, só lembrando, é a nossa experiência, acabamos de chegar também.
mais pra frente, né, a gente quer continuar ajudando as pessoas que também queiram vir, que estejam com dúvida, mas que está sendo ótimo. Tô adorando estar aqui. Agradecer a Ana também. Obrigada. Que, nossa, quantas vezes eu já mandei. Não sei nem no WhatsApp que... Ana, mas por que isso, isso e isso? Ela, com toda a paciência, me explicava mais uma vez, mais uma vez. E é isso, eu acho que esse atendimento personalizado, não aquela coisa geral. Fala, olha, pro seu perfil, eu acho que esse é o melhor caminho para você. Então, eu acho que isso faz toda a diferença, esse atendimento personalizado, assim como o Milton ressaltou. Então tá, gente. Mais uma vez, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.